Olá, meu amigo e amiga. Como sempre, esse carnaval já começou muito animado para muita gente aqui no Brasil. No entanto, existe um grupo de pessoas que não está curtindo nadinha esse momento carnavalesco. Isto porque tentaram destruir a nossa democracia, o tecido da nossa nação, a nossa felicidade de viver e agora estão pagando um preço na Papuda e em outras penitenciárias. Me refiro especificamente ao senhor Jair Messias Presidiário e todos os seus cúmplices. Mas tem mais gente que se juntará a essas criaturas muito em breve. Eles sequer estão podendo circular por algum lado, estão tendo algum tipo de conexão, para adquirir um pouco de felicidade, um pouco de alegria, vendo a alegria alheia, né? Porque por mais que as pessoas não curtam o carnaval, sempre tem essa coisa, você sempre acaba achando uma coisa engraçada, você acaba compartilhando de algumas emoções muito legais, né? Mas o contraste está aí. Num tempo em que nós devemos também ficar com as nossas atenções super redobradas, gente, porque está vindo uma assombração aqui do lado do Brasil. E não é pouca coisa, não. Eu chamo a atenção de vocês porque nós temos que imediatamente começar a detectar esse fenômeno que está acontecendo aqui do lado da Argentina para poder blindar o nosso país da loucura, da insanidade e do experimento que um povo, como o povo argentino, que sempre foi um povo consciente, um povo que sempre foi às ruas, um povo que sempre lutou pelos seus direitos, pela sua nação, ser subjugado de uma maneira absolutamente inimaginável como está acontecendo agora, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas se você chegou agora no nosso portal e ainda não é inscrito, em primeiro lugar, se inscreva aqui conosco, tá? Depois compartilhe os nossos vídeos, deixe seu joinha, mande seu comentário, enfim, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha só o contraste, né? Tem coisa muito interessante acontecendo. O Carluxo foi lá visitar o senhor Jair Messias Presidiário. E aí é o seguinte, eu acho que o Carluxo está mal informado no meio dessa história aí. E escreveu a criatura. Eu não vou ler tudo para vocês, porque é um testamento aqui, né? Hoje, sábado de carnaval, completam-se mais de 6 meses de prisão inconstitucional, assim como os anos de prisão ilegal dos presos políticos do 8 de janeiro de 2023. Gente, eu confesso a vocês que eu nunca imaginei que essa gente da extrema-direita, que eles se preocupassem com presos políticos, né? Agora, eles se colocam como presos políticos, mas eles não são presos políticos. Eles são presos comuns. Eles são terroristas contra a democracia. Eles tentaram destruir a democracia. Não tem nada de preso político nessa história, não. Certamente meu pai estaria em alguma praia junto ao povo. Porque seu pai era um vagabundo, né? Vamos falar sério, né? Quando chegava a véspera de carnaval, ele já enforcava, já sumia. E teve uma época que teve um dilúvio que matou gente aqui no Brasil, na Bahia, e ele estava pouco se lixando, estava ali chafurdando ali em Santa Catarina, né? Então, certamente meu pai estaria em alguma praia junto ao povo, o que ele mais gosta de fazer, mas infelizmente não é realidade. Como de praxe, percorri os 30 metros de corredor até chegar à sua cela. Ali conversamos longamente com o presidente Jair Bolsonaro sobre política e o cotidiano. Eu fico imaginando um papo do Carluxo com o Bolsonaro sobre política, né? Recolhemos o lixo e também ficamos em silêncio. Silêncio que às vezes faz bem. Realmente, para vocês, eu acho que a única coisa que faz bem é o silêncio mesmo, né? E aí é o seguinte, achei interessante esse ponto aqui. Deixamos alguns livros. Opa, aí já começou a torturar o pai, né? Depois não reclama, né? Deixamos alguns livros, porque botar livro Bolsonaro, assim que o maior castigo Bolsonaro seria prender o Bolsonaro dentro de uma biblioteca. Já pensaram, gente, aquele monte de livro, cheio de letra em volta dele? Essa era uma assombração muito grande, né? Mas aí o filho deu para ele Portões de Fogo, romance que retrata a essência e os valores que forjaram o povo espartano. Gente, só deu um livro pesado, né? Porque nesse livro aqui, gente, Portões de Fogo, só sobra uma pessoa, né, do conflito, né? O rei grego lá colocou 300 soldados para enfrentar 2 milhões. Morreu todo mundo, só ficou ele. Aí conta a história ali, né? Acho que é a identidade do Bolsonaro aí, né? O sobrevivente colocando todo mundo na frente para morrer, né? Pesado o livro. Arquipélago Gulag. Gente, falando de penitenciária no período do stalinismo, então um livro pesado também que, enfim. E depois A Construção da Maldade. O Bolsonaro não precisa de livro com esse título, Construção da Maldade. Ele poderia até escrever um livro, né? A Construção da Maldade Aperfeiçoada. Aí sim, falando de segurança pública. Agora, Carluxo, você não está ajudando o papai, não. Porque esses 3 livros não estão na lista de livros que ele poderá fazer uma resenha para diminuir dias na prisão. Então, são livros
inúteis. Primeiro que dificilmente o Bolsonaro vai ler esses livros, né? Em segundo lugar, que se lesse não ia entender nada. Em terceiro lugar, que se fizesse uma resenha, a resenha não poderia ser considerada para diminuir a pena. Então, enfim, dia muito ruim para vocês, né? Por outro lado, o presidente Lula acompanhei hoje o desfile do Galo da Madrugada no Recife, uma das maiores manifestações populares do nosso país. A força do carnaval pernambucano, do frevo ao maracatu e a energia das pessoas nas ruas são marca registrada em nossa cultura. Ele colocou as fotos aqui, ó. Ilha Janja, né? Bonitões aqui, felizes da vida com o Galo, e aqui com a Tabata Amaral, o João Campos, prefeito de Recife, né? Todo mundo alegre aqui, a governadora de Pernambuco, enfim. E aí mostrando que as diferenças políticas, enfim, olha só, a governadora de Pernambuco está rindo aqui, parece até que é uma aliada de primeira hora, né? Então, enfim, são as coisas do mundo civilizado que essa gente da extrema-direita, da direita, eles não sabem o que significa, né? Você pode ser adversário político, mas tem uma série de convergências, você pode conversar com a pessoa, né? Vejam só a corrosão que nós sofremos aqui no Brasil, a ponto da gente ter dificuldade de conversar com gente que sofreu uma espécie de lavagem cerebral, né? Pois bem, o presidente Lula, em Pernambuco, ele inaugurou uma fábrica da Axê, que é uma fábrica de medicamentos brasileira, 100% brasileira. E eu achei muito interessante, eu coloquei esse vídeo na íntegra no nosso canal de cortes do Portal do José. Aliás, se você não está inscrito, se inscreve lá, porque sempre se inscreva lá, que eu estou sempre colocando alguma coisinha diferente lá também, tá? Mas eu separei aqui para o nosso encontro duas partes aqui desse encontro do presidente Lula com o presidente do Axê, em Pernambuco, porque o presidente Lula ele se comportou como um entrevistador. E vejam só, gente, esse modelo aqui de papo do Lula com alguém, isso é que eu estou cobrando aqui para que aconteça todos os dias pela manhã cedo. O Lula conversando com alguém, trazendo algum personagem, falando de política pública, rebatendo as mentiras, porque nós estamos enfrentando uma avalanche de insanidades aqui nas redes sociais e eu tenho certeza absoluta que o presidente da República ele não tem noção do que acontece, ele tem fragmentos. Porque ele não navega nas redes, ele não vê o que está acontecendo, ele sabe que falam para ele, mas as pessoas que têm consciência que poderiam alterar a realidade, fazendo que o presidente se engajasse, gastasse mais energias nos pontos corretos, ao invés de ficar se desgastando muito, essas pessoas acabam não falando nada. Então nós aqui falamos, e vamos repetir, porque de vez em quando também chega alguma coisa lá no presidente da República que nós falamos aqui nas redes sociais, né? Mas acompanhe aqui esse trecho que eu achei muito interessante, 2 trechinhos aqui, vamos lá. O presidente Lula com o presidente do Axê. Essa é a característica dos medicamentos. Quanto de remédio aqui? A gente... Tá abaixo que o presidente não pegou o microfone, mas o presidente começa perguntando, quantos remédios estão fazendo aqui, né? A gente vai produzir, aqui a gente vai poder chegar em 70 bilhões de comprimidos. 70 bilhões de comprimidos. De hoje, aqui desta fábrica, saem medicamentos para 17 países, através de parceiros que a gente tem, América Latina, Europa, Ásia. Então, e quantos trabalhadores? Aqui a gente tem, no total, entre diretos e indiretos, 3 mil pessoas envolvidas. Como a gente tem muita tecnologia... Gente, essa pergunta do Lula, ela é muito interessante, né? Porque ele primeiro está conversando de alguma coisa, ele pergunta quantos trabalhadores tem aqui. Você vê que está no DNA dele, né? A percepção, quanta gente está ganhando salário, quanta gente está empregada aqui, quanta gente nós estamos gerando, ajudando a gerar de empregos. Então achei muito interessante. E o outro ponto é que eu confesso que eu fiquei impressionado com a memória do Lula, gente. A cabecinha dele tá danada, né? E quando ele chega e fala isso aqui para o presidente do Axê. De medicamentos para a população. Uma coisa importante para Didi Alckmin é que, alguns anos atrás, a gente tratava o Brasil como se o Brasil fosse um país incapaz de produzir os seus próprios remédios. E você agora acabou de falar que 60% dos remédios já são produzidos no Brasil. Significa que a gente já não é tão dependente como era alguns anos atrás. E você disse mais. Nós temos condições de produzir 100% dos nossos remédios aqui. A gente vai chegar lá. Eu queria te dizer, Zé, que é o seguinte, o que depender, eu tenho certeza da ação da governadora, da ação do presidente da República, da ação do ministro da Indústria e Comércio, da ação do Ministério da Saúde. Você pode ter certeza que se tem alguém que foi chegar a 100%, sou eu. Gente, vocês não acham que funciona essa comunicação?
Qualquer pessoa está no rádio do carro, está assistindo, é uma coisa absolutamente assimilável, né? É um papo, enfim, vamos seguir aqui. Que eu quero o Brasil soberano na questão da saúde. Que bom, presidente. André, Olha que você parte falou que interessante. você é a segunda geração da Xé. Eu vou contar uma história. O primeiro contato que eu tive com a Xé foi em 2003, na campanha de 2003. A Xé tinha um dono. O senhor Vitor Ciaulis, lá O em Vitor. Guarulhos. Ele está vivo ainda? Não está vivo. Eu conheço o Vitor porque ele tinha um hotel em São Paulo. Exato. Um hotel que parecia um navio, um Isso. barco. E que ele tinha uma filha portadora de deficiência visual. Exatamente, a Lara, exatamente. Não, sabe qual é a lembrança que eu tenho dele? É que eu dei o meu programa de governo de 2003 em Brade para a filha dele ler. Olha só que coisa, que coisa. As agendas estão alinhadas há muitos anos, né? Gente, essa resenha eu achei muito legal. Achei que isso funciona bem, né? Isso funciona bem. Essa entrevista, esse papo, tem 12 minutos, tá? Eu coloquei no nosso canal de cortes, tá, gente? Agora, ainda no campo da saúde, mas aí entrando no universo paralelo, vejam só que notícia incrível. Secretário de Saúde de Trump disse que cheirava a coisa, a droga aí, né? Se eu falar que o algoritmo corta, cheirava determinada substância em vaso sanitário, né? Enfim, ele está recuperado, não faz mais uso, enfim, mas isso é das pessoas que ficam atacando muito usuários, ex-usuários, enfim, na extrema-direita tem as figuras aí que são essas aí, né? Agora, na extrema-direita brasileira, nós temos um jornalismo absolutamente cretino, né? E uma dessas vozes cretinas é colocada aqui pelo senhor Eduardo Oineg, que está fazendo uma campanha contra o fim da jornada 6x1. E o argumento é tão idiota que o brasileiro produz menos. A culpa é do brasileiro, nós produzimos menos, né? Então outros países têm a produção maior. Então a culpa é do trabalhador. Se não há automação, se não há equipamento do trabalhador, se não há educação para o trabalhador, então corta salário do trabalhador, bota o trabalhador trabalhando 7 dias por semana, transforma o trabalhador em escravo que as coisas se resolvem, né? É isso que está por trás do discurso de alguém que tem uma alma vassala, né? A alma do empregador sem ser empregador. É um negócio tão complicado, mas tão complicado e passa por tanta coisa, que definitivamente não é a demagogia barata, vagabunda, populista, eleitoral, eleitoreira, criminosa da redução de jornada de trabalho sem redução de salário. É infantil. É um absurdo vender sonho para as pessoas. É como dizer o seguinte: vamos nos alimentar de algodão doce. É divertido. Gente, é um negócio tão cretino. E por que eu estou trazendo isso? Porque o mal está vindo aqui do lado. O mal está vindo pela Argentina. Eu vi um debate aqui numa TV argentina, e onde eles colocam todos ali defendendo a reforma trabalhista, que na verdade é o assalto trabalhista. E eles colocam uma menina muito articulada, que é uma menina do time do Milei, dizendo: olha, nós temos muitos privilégios aqui na Argentina. Gente, a jornada de trabalho na Argentina, semanal, é de 48 horas. Já é de 48 horas. E agora o Milei está conseguindo aprovar para 12 horas diárias sem hora extra remunerada, sem direito a remuneração adicional de férias, sem 13º, sem indenização por demissão imotivada, e os que tiverem que pagar alguma coisa por terem lesado os trabalhadores, ainda vão poder pagar em 12 vezes ou pagar em alimentos também, né? Vamos ver esse trecho aqui, vamos lá. Para mí, o sea, es un privilegio teórico pretender que se pague el 100% privilegio que de se paguen una por licencia, enfermedad. de una licencia en Argentina, cuando las licencias en Argentina son una joda y es una Déjame. realidad, atadas incluso Sí, al pero ¿por qué no le- ausentismo. Muito rápido o que ela está falando, né? Ponen Porque grillete a los trabajadores es ya. uno de los ausentismos más altos que hay en el Sí, pero- mundo. La joda de la licencia en Argentina La- hay que acortarla. Entonces, tengo una si vos propuesta. tenés un accidente voluntario, porque te Meu amigo e minha amiga, enquanto a gente está vivendo aqui no Brasil dilemas, se o Lula vai, se o Lula não vai lá na Sapucaí, né? Aliás, nós não sabemos ainda, né? Na Argentina está vendo esse terror aqui, porque lentamente os grandes veículos de comunicação e muitas redes sociais começam a normalizar esse sistema de semi-escravidão que está sendo jogado na Argentina. E aí, quando a gente vê os vassalos aqui do Brasil, como o senhor Oineg, e vê o Tarcísio de Freitas, que fazem também eco a esse discurso, né, é para a gente ficar com os olhos bem O arregalados. senhor recebeu aqui a Karina Milei, recebeu o Luiz Caputo. Aqui.
E o senhor está fazendo uma elogio ao Milei. O Brasil está precisando de um plano motosserra? Eu acho que está. Eu acho que está. O que a gente está vendo é que a Argentina sabe exatamente o que está fazendo. O Milei... Gente, é uma desgraça a gente ter gente falando isso no Brasil e falando com naturalidade. Mas isso já vem de outros tempos, né? Veja esse papo aqui do Malafaia com Bolsonaro sobre o mundo dos trabalhadores no Brasil. O que adianta dar tanto privilégio ao trabalhador para não ter emprego? Então, o que eu digo ao trabalhador? É o país que tem mais, eu acho que é um país que tem mais direitos. Não adianta você ter direitos. É melhor menos direito em emprego do que muito direito em desemprego. Essa é a questão do Brasil. Você tem que Os fazer. escravos, né? É melhor você não ter direito algum e você trabalhar 24 horas por dia, né? É a mentalidade. Facilitar a vida do patrão. Você tem que facilitar a vida do patrão. O pessoal critica, né? Porque se o patrão não criar emprego, não vou. Gente, o que esse cara entende de patrão? Um vagabundo, né? Porque nunca trabalhou e às vezes que teve que trabalhar ele teve problema, ele teve dificuldade, educou os filhos também para não trabalharem, para não serem trabalhadores, mas fica mirando como essa gente bandida na Argentina está fazendo, mirando contra os trabalhadores também, né? Agora, a coisa ainda vai depender de uma votação na Câmara lá, e os argentinos estão se mobilizando. Vamos ver o que vai acontecer, porque a massa de desinformações e a normalização da barbárie é a coisa que mais me preocupa no meio dessa história toda aí. Mande seu comentário aqui para o nosso portal e vamos seguir em frente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!